lá, meu caro. Obrigado aí pelo convite. Olha, antes de mais nada, eu acho que é muito importante que a gente fale de uma forma muito clara o que está acontecendo. E isso, sim, é a extrema-direita mundial, que é globalizada, atuando em vários locais do mundo, justamente com essa missão: minar a democracia, desmontar o Estado de Direito. Então, existe um plano, existe uma meta e eles contam com dinheiro. Então, quando o presidente eleito cita esses países, ele está muito correto em colocar que esse, de fato, é um movimento globalizado. Eles se falam o tempo todo. O que eu passei nos últimos 4 anos, meu caro, foi justamente cobrindo não só a diplomacia oficial do Brasil, mas a diplomacia paralela que foi feita por meio do Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, foi feito por meio do clã Bolsonaro, dos seus assessores, ou seja, gente de fora do Itamaraty que conduzia justamente essa diplomacia paralela. Agora, não existe, Pedro, em política silêncio. Silêncio não existe. E aí fica muito claro que o silêncio de Bolsonaro diante desses atos é a sua chancela. Então, ele não fica em silêncio. Ele basicamente abre espaço para que esses atos aconteçam e ele é, sim, responsável pelo que acontece. Porque o que acontece, entre aspas, acontece em seu nome, ou seja, em defesa de uma bandeira que foi ele que trouxe nos últimos 4 anos. E agora, olha só, desde ontem à noite, eu tenho falado justamente com vários diplomatas estrangeiros, embaixadores, governos estrangeiros que me dizem o seguinte: fica muito claro, por conta dessas manifestações em Brasília ontem pela noite, que, em primeiro lugar, isso não é espontâneo. Não teve nada de espontâneo naquela atuação. Aquilo ali é absolutamente coordenado, isso é absolutamente planejado, os carros onde, como e, claro, em quais circunstâncias esses ataques são feitos. Isso, para os governos estrangeiros, eu até escrevi uma coluna sobre isso hoje, esses ataques mostraram que a mobilização para defender a democracia brasileira ela precisa continuar até a posse, pelo menos até a posse. Pelo seguinte, uma coisa foi a blindagem que foi feita durante a eleição. Agora, a história não acaba ali. Existe um perigo e existe uma preocupação dos governos estrangeiros de que esse processo, que deve acontecer até o dia 1º de janeiro, possa ser interrompido por uma espécie de Capitólio brasileiro. E aí, obviamente, o que está em perigo não é a democracia brasileira só, é a democracia em qualquer lugar onde ela possa ser atacada. Então, é muito importante que a gente entenda que o mundo não está preocupado, e vamos ser muito claros aqui, com um sujeito chamado Lula. Não, não é Lula a questão. A questão é a defesa da democracia brasileira, porque ela representa justamente uma resistência contra a extrema-direita mundial. E aí, o que essa aliança, basicamente informal, obviamente, mas o que essa aliança quer no mundo é garantir que a democracia brasileira vença a extrema-direita, porque seria e vai ser certamente um sinal muito importante contra a extrema-direita mundial. Uma pergunta que eu tenho para você, Jamil, eu vou passar mesmo para o Álvaro e para o Jorge, mas você escreveu esse livro com o título Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Eu ia te perguntar, essa questão de reinventar o futuro, de refazer a rota, tem a ver com esse projeto internacional da extrema-direita que você se refere? Tem, na verdade, uma resposta a isso. Porque, em parte, a extrema-direita ela ganha e ganhou terreno porque justamente o nosso modelo fracassou. O nosso modelo, o sistema de representação, mas também a participação, os caminhos de participação popular, eles nunca foram suficientes para milhões de brasileiros, e eu diria bilhões de pessoas no mundo. A democracia é absolutamente distante. Ela não é a realidade dessas pessoas. E eu não estou falando aqui do voto, eu estou falando dos direitos, da parte dos direitos. Nesse quesito, a democracia é um sonho extremamente distante. Então, se é um sonho extremamente distante, como é que a gente pode falar para alguém que jamais viveu a democracia: olha, agora está na hora de sair em defesa da democracia? Não,
ela sequer chegou àquelas pessoas. Então, como é que a gente faz para recrutar gente para defender a democracia? Primeiro, você vai ter que garantir que ela chegue a essas pessoas, para elas saberem o que significa a aquisição, o acesso a direitos e o que significa, eventualmente, perdê-los. E aí sim você tem, obviamente, um grupo que pode entrar nesse jogo e não vai ficar pendente ou vai ficar vulnerável ao discurso da extrema-direita. O que propõe a extrema-direita? Vem, chega e diz, olha aqui, pessoal, o sistema não está funcionando e quem tem a resposta sou eu. Qual que é a resposta? Não, depois eu te explico. Não, mas não, olha, fique tranquilo, eu vou defender os valores, vou defender a família, vou defender a nação, a soberania, etc. Venha comigo. É um atalho que obviamente não funciona. Não existe projeto de extrema-direita hoje no mundo com sucesso. Essa é a verdade. Então você fala, não, mas ali funcionou. Não, ali funcionou, no caso da Hungria. Funcionou porque ela está dentro da União Europeia e tem dinheiro da União Europeia também nesse pacote. É muito diferente você falar de um país da dimensão do Brasil. Enfim, o que a extrema-direita faz é desmontar o nosso sistema, propondo o que no lugar? Bom, poder para eles, e não uma reforma do sistema. Então, antes que isso ganhe essa direção, somos nós mesmos que temos de falar no quê? Numa democracia que seja, de fato, real para milhões de pessoas. Com isso em campo, e aí usando a Copa do Mundo, com essa democracia em campo, e não é redemocratizar, é democratizar para milhões de pessoas. Ela nunca aconteceu. Então não adianta falar, vamos recuperar a democracia. Não, vamos democratizar. Vamos abrir canais como para os povos tradicionais para que de fato participem, não que façam parte do cenário, né? Falar, olha, aqui estão os povos indígenas que nós respeitamos muito bem, mas a consulta com eles, de fato, é só pro forma, a gente ouve eles, ok, muito obrigado, e segue. Ou tem aquele caso de ontem mesmo, né, Jamil? Desculpa te interromper. Temos aqui um cacique, ele foi preso, então nós vamos botar fogo em ônibus, vamos botar fogo em carros, vamos fazer o que a gente quiser e que está tudo justificado. Você usa um token de uma população que é prejudicada pelo homem branco, e aí eu justifico qualquer absurdo que eu vou fazer.